Meus irmãos, no último domingo aqui, tivemos a oportunidade de compartilhar uma palavra a respeito de uma vida superlativa. E nós concordamos aqui entre nós, que essa é a vida que Deus tem para cada um de nós. Concordamos ou não? Nós estamos quebrando paradigmas que foram construídos ao longo dos anos e das eras na cristandade, que tem dois extremos. O primeiro é o extremo da extrema pobreza, porque não é pecado ser pobre, pecado é ser desonesto, e não acreditar que Deus quer levar você para um novo nível. E também não é pecado ser rico, pecado é ser desonesto, e não crer que a sua riqueza pode ser utilizada para promover o evangelho do reino. Então preste atenção, nós estamos quebrando dois extremos. O extremo de que eu tenho que ser crente debaixo de flagelos, de penúrias, de dor e de sofrimento, de que Deus me chamou para viver Deus me chamou para isso mesmo. Tenho certeza que você já ouviu isso. Eu tenho convicção que você já escutou alguém dizer assim: não, eu estou acostumado, pastor, ô irmão, ô irmã, eu já estou até habituado a essa miséria, essa vida, Deus me chamou, foi para viver assim mesmo. É nada, é que você não está olhando para a palavra, e deixar de olhar para a palavra é deixar de renovar a mente, e deixar de olhar para a palavra e deixar de renovar a mente é deixar de viver a novidade de Deus. Então nós estamos lutando contra esse extremo franciscano, que durante muito tempo foi implantado em nós, em toda a igreja cristã, de que crente de verdade é aquele que vende tudo e dá tudo para os pobres, é aquele que vive uma vida mais rasa possível, mínima, minúscula. Mas também estamos lutando contra aquele extremo que diz que crente de verdade é só aquele que tem um carro novo, que só tem carro zero, só tem palácio, mansão, e que nunca tem falta de nada. Ora, irmão, o maior missionário do cristianismo disse: eu sei viver tanto na fartura como na escassez. Se Paulo disse que sabe viver na abundância como na escassez, é porque ele experimentou os dois extremos. Significa que a vida do crente pode passar por essas etapas, e talvez hoje você esteja passando por alguma delas. E eu fui muito impactado por essa palavra, porque se você buscar o segredo da prosperidade de José, está revelado aqui em Gênesis 39. Por que José era um homem próspero? E a prosperidade de José não era perceptível apenas para si, ela foi uma prosperidade que foi percebida por Potifar, foi percebida pelo carcereiro Mor, além de Potifar, o chefe carcereiro, por Faraó. Veja, os adoradores de pau, de pedra, de animais, viram o Deus vivo na vida de José, prosperando as suas ações. Você consegue entender esse negócio? Alguém que não tem nenhuma experiência com Deus, alguém que não tem nenhuma experiência com a divindade, olhar para você, olhar para a sua vida, ver o que ela reflete, falar assim: tem um Deus diferente nesse cara, e o sucesso dele é baseado na divindade que habita nele. Foi isso que esses homens viram. E aí a gente lê aqui, Gênesis 39, verso 2: o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 3: vendo, pois, o seu senhor Potifar, viu que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Irmão, o homem pegava num copo vazio, o copo enchia, transbordava, o que ele empreendia frutificava. Olhe para os versículos 21, por exemplo, Gênesis 39, verso 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Versículo 23, que fecha o capítulo de número 39. E o carcereiro Mor não teve cuidado de coisa nenhuma que estava na mão dele. Tipo assim, está na mão de José, está seguro. Com quem você deixou a chave do PCC lá, do corredor do PCC? Está com José. Ai, que bom, está com José. E a ala do Fernandinho Beiramar? José está cuidando, rapaz, glória a Deus. Você sabe o que é o carcereiro Mor aqui?
Carcereiro mora aqui, não é só um carcereiro como a gente tem nos dias de hoje, e não menosprezando os carcereiros que fazem um trabalho exemplar. Irmão, é o delegado, é o homem que manda prender e que manda soltar, é o chefe do sistema penitenciário real. Esse cara deu autonomia para José. Ele olhou para José e falou assim: Deus está na sua vida, você é capaz de administrar toda essa penitenciária. Entregou tudo. Ele viu que o Senhor estava com ele, e que tudo que fazia o Senhor prosperava. O Senhor prosperava. Então nós aprendemos na semana passada alguns princípios a respeito dessa vida abundante. E tem alguém aqui que quer viver uma vida abundante de verdade? Uma vida superlativa, uma vida próspera. Não estou falando para exibicionismo, não estou falando para você humilhar ninguém, eu estou falando para você abençoar e ser uma bênção. Tem alguém que quer viver uma vida próspera nesse lugar, irmão? Porque a bênção de José, irmão, foi algo assim tão transbordante que se derramou sobre muitas pessoas, até sobre aqueles que queriam o seu mal, são os próprios irmãos. Eles estavam tão preocupados, que até quando Jacó morreu, eles falaram: agora o nosso irmão vai matar a gente, nosso pai morreu, ele não teme mais o nosso pai não está aqui. José falou: rapaz, fique em paz, o mal que vocês tramaram contra mim, o Senhor converteu em bem. E tem mais, eu não vou cuidar só de vocês não, eu vou cuidar de vocês e da família de cada um de vocês. Até os 110 anos de idade, José cuidou dos seus irmãos e de toda a sua prole. Eita, homem próspero e abençoado. Consegue entender? Saiu da casa do pai com 17 anos de idade, do 0 aos 17 foi cuidado com todo o amor pelo seu pai, obediente ao seu pai, foi ver o que seus irmãos estavam realizando. Quando chegou lá, foi colocado dentro de um poço. Do poço, ele foi para o mercado ismaelita. Aos 17 anos, ele vai ser vendido para Potifar, uma revenda. Lucraram 2 vezes em cima de José. Nessa revenda, ele vai trabalhar. É tão abençoado que o seu senhor percebe que ele é próspero e dá a sua casa. O homem abaixo de Faraó dá a casa dele. De mordomo, ele vai para a prisão real, com 17 anos de idade. Ele passa parte da sua juventude, os mais belos anos de um jovem, dos 18 aos 30, preso, encarcerado, trancafiado, irmão. E aos 30 anos, ele sai de lá para governar o Egito. Meu Deus, Deus quer fazer alguma coisa com você, amado. Porque você lê a história de José, e lendo a história de José é muito romântico, é muito bonito e é até emblemático. Você diz: meu Deus, como Deus fez isso? Mas quando fala para você que o cara ficou 13 anos preso, você diz: eita. Porque talvez tenha 1 ano que você está esperando, tem 2 anos, e você está questionando a obra de Deus, e você está questionando o trabalhar de Deus. Mas se Deus é na minha vida, José ficou 13 anos para ser governador, para assumir um cargo de posição, de renome e de destaque. Mas quando chegou lá, Deus revelou tudo o que queria fazer. Irmão, não está demorando não, Deus está trabalhando e vai acontecer o sobrenatural na sua vida, amado, em nome do Senhor Jesus. E aí nós falamos sobre 3 princípios que levaram José a viver essa vida abundante. Não sei se você recorda, mas o primeiro princípio é o princípio da presença. O texto diz, em todos os versículos que nós lemos aqui, e em outros que eu mencionei, que o Senhor estava com José. O princípio da presença é o que deve ser anelado por cada um de nós. Você não tem que correr atrás do dinheiro. Correr atrás do dinheiro é secundário. Você tem que correr atrás de Deus, e Deus vai te dar as estratégias para o dinheiro ir atrás de você. Essa foi a palavra que Deus deu para o povo judeu: irão atrás de ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Está lá em Deuteronômio 28. Deus não falou: vocês vão correr atrás das bênçãos. Deus falou para o povo: vocês vão seguir o caminho de vocês, servindo a Deus, e as bênçãos vão te acompanhar e vão te seguir. É o que nós lemos lá em
Salmo 23 e versículo 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todo dia você é seguido, todo dia você é perseguido. É uma santa paranoia. Ai, parece que tem alguém me perseguindo. Tem mesmo, é a bênção do Senhor, e ela vai te alcançar, meu irmão, e ela vai te alcançar. É uma santa paranoia. Você acha que está sendo perseguido, olha para um lado, aí tem alguém aqui, é a bondade, olha para o outro, tem alguém, é a misericórdia. É, o favor de Deus vai te alcançar, bondade e misericórdia te seguindo todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida. Então o primeiro princípio que nós aprendemos é o princípio da presença. Irmão, não tente empreender nada sem Deus, é loucura, é bobeira, é perda de tempo, vai gastar energia à toa. E nós temos a mania, a triste mania, de fazer alguma coisa primeiro e depois convidar Deus para a coisa que a gente fez. Está errado, irmão. Primeiro você busca o Senhor, depois você empreende. Primeiro você busca o dono da bênção, depois você abre o negócio. Primeiro você busca Deus, depois você casa. Primeiro você busca o Senhor, depois você compra. E nós costumamos comprar, comprou, quebrou, ai Deus, ai Senhor, aí agora vai buscar, inverteu. Quando a gente está só o caco, irmão, Deus é bom. Eu não estou dizendo que Deus não vai te socorrer, eu não estou dizendo que você já fez a coisa errada, clama pela bondade, ela vai te alcançar. Irmão, há um lugar na graça para você, querido. Fique em paz, descanse seu coração. Eu só estou te ensinando a fazer as coisas da forma correta das próximas vezes. Pastor, eu fiz e quebrei a cara. Deus é bom, amado, receba a graça, receba favor. Ele é tão bom que Ele arruma o que Ele não bagunçou. Já parou para pensar na bondade desse Deus? Você faz a ruaça, você faz a bagunça, aí Deus fala, calma filho, você está crescendo, você está aprendendo, eu vou arrumar essa bagunça aqui para você. E Ele vai lá e arruma. Mas não tenha isso por padrão, não tenha isso por metodologia. Ah, eu quebrei a cara daquela outra vez, tive uma baita experiência, Deus me ajudou, vou quebrar de novo. Vai lá, pode ser que dessa vez você quebre de vez. Então o padrão é buscar o Senhor. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Oh Senhor, eu tenho tanto temor de fazer as coisas erradas, de não aceitar, ou de aceitar, eu preciso de uma resposta do Senhor. Fala comigo, Senhor, fala comigo, eu vou para o culto, eu estou indo para a célula, Senhor, usa um irmão, oh Deus, irmão, cadê os crentes que faz prova de Deus? Cadê os crentes que buscam a resposta de Deus? Os crentes que vai orar, dizendo, Deus fala comigo. Sabe, irmão, lá no passado, a gente criticava os achadores de versículo. Lembra dos achadores de versículo? Fechava o olho assim e tchá. Aí a gente criticava esse povo, falava, vai ler a Bíblia, rapaz. Hoje nem os achadores de versículo tem mais. Pelo menos os achadores de versículo buscavam uma resposta. Deixa eu ver o que Deus quer falar, Senhor, ia vasculhando, ia para o meio para achar o salmo, ia lá para o meio. Tem. Vai que cai numa profecia de Zacarias, eu não sei interpretar. Num livro de Daniel, no meu mover dos ciclos de oração, eu já ia lá para o meio, para o texto do meio. Salmo é mais fácil, é poético. O Senhor é o meu pastor. Irmão. Agora, nem esses caras a gente acha mais. Os crentes perderam as perspectivas da resposta. Vem para o culto e assim, Deus fala, Deus dirige, Deus ordena, Deus mostra, e a gente vai, vem, e não se comporta como as palavras que Deus tem liberado sobre nós. Irmão, Deus é Deus de respostas. Deus é Deus de respostas. E talvez você veio aqui hoje buscando uma resposta de Deus. Então Deus tem uma resposta para você, amado. Não perca a perspectiva de que Deus fala com os seus escolhidos. Deus responde às nossas orações, porque Deus quer ver você andando por veredas de justiça. É isso que Deus quer para nós, e nós aprendemos a buscar a Deus, porque precisamos que as pessoas percebam, além do diploma, além das qualidades, das habilidades, percebam Deus em nós. Você tem que olhar para nós, e não tem que ver só a pós-graduação, o quanto você tem na sua conta bancária. Elas têm que ver Deus em você, elas têm que ver Deus nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua família, e ela tem que ter segurança de que está dando a chave do cárcere
para uma pessoa honesta. Irmão, José podia abrir, escancarar aquelas portas e fazer uma rebelião. Vamos juntar todo mundo e dar um pau em Potifar. Ou não? Estou falando bobeira? Vai num sistema aí carcerário hoje. Tem uns irmãos aqui que trabalham. Pergunta para eles como é. José poderia levantar um motim. Falou, opa, todo mundo pianinho aí. O homem me deu a ordem aqui e agora é com a gente. Já comeram, já beberam? Bora dormir. Não, dormir. Tomou banho? Vai dormir. Todo mundo pro berço. Acabou. E José colocou ordem. 13 anos mandando, ordenando e sendo respeitado. Você não vê um versículo bíblico dizendo, o cheirador de cola foi mexer com José. Não tem um. Não tem. Se mexesse com ele, mexia com a polícia real, porque a responsabilidade do cárcere era dele. E ainda tinha o exemplo do copeiro e do padeiro. Um teve a cabeça degolada. Se eu mexer com esse homem, o próximo sou eu. Você entende como que é o negócio, irmão? Irmão, Deus quer colocar você em posições. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. E nós aprendemos então o princípio da presença. Deus é um Deus que quer operar por meio das suas ações. E nós aprendemos que além da presença, nós precisamos do princípio do trabalho. Porque o texto diz que tudo que José fazia, o Senhor prosperava. O texto não diz que o Senhor prosperava, que José não fazia. E José não fazia nada, e mesmo assim Deus... Não, o texto diz que tudo que ele fazia, tudo que ele realizava, tudo que ele produzia, o Senhor abençoava. Propriamente não é a minha capacidade, mas aquilo que eu faço, existe uma bênção por trás. Então quando eu executo algo, quando você executa algo, não é porque eu somos pessoas boas, é porque a bondade de Deus está em nós, amados. E o Senhor prospera o que a gente faz. Então aprendemos o princípio da presença, o princípio do trabalho, seguido da presença, e paramos no princípio da mentalidade. E aí nós lemos, 3 de João, capítulo de número 1 e versículo de número 2. 3 de João 1:2 diz, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmão, esse texto mexe muito comigo. É um dos textos bíblicos que eu me estribo assim, e eu aprendo cada vez mais com ele. Ele apresenta 3 níveis de prosperidade. Primeiro, prosperidade em todas as áreas. Segundo, prosperidade na sua saúde. E terceiro, prosperidade no ser imaterial que você é. Então, fala de todas as esferas que você necessita para viver. Prosperidade em tudo, no seu trabalho, lá nos seus relacionamentos, na sua saúde, uma vida saudável e uma vida espiritual poderosa. Só que olhando para esse texto, eu aprendi um princípio com ele, que é o princípio da prosperidade da alma. Porque esse texto segue um padrão. E qual que é um padrão? É que a prosperidade em todas as áreas, como está aí no início do versículo, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Ser próspero em tudo e saudável de forma próspera, rege-se por um princípio. Qual é o princípio? A prosperidade da alma. João está dizendo para Gaio, o seu amado filho na fé, como ele o chama, que ele é um homem de alma próspera, que ele é um homem diferenciado, assim como José, ele é um homem que tem uma mentalidade distinta. Vocês recordam que eu disse que a mente é uma das faculdades da alma? Então, se o homem é um homem de alma próspera, logo ele é um homem de mente próspera, porque a mente de Gaio é uma mente distinta. A mente, como uma faculdade da alma, assim como os sentimentos e as emoções, tem o poder de fazer você tomar decisões. Preste atenção no que eu quero ensinar para você, que eu tenho pouco tempo, para que a gente possa concluir a mensagem da semana passada e avançar para viver uma vida abundante e próspera. Tudo começa na sua mente, irmão. Tudo começa na sua mente. Tem um texto bíblico de Mateus, capítulo de número 26, se puder projetar para mim. Hoje eu vou embaralhar um pouco aqui, tá, minha irmã? Tenta me acompanhar aí. Mateus, capítulo de número 26, e nós encontramos lá no verso de número 41, Jesus orientando os seus discípulos
a respeito de uma verdade espiritual que às vezes passa batido da gente. O que o texto diz? O texto diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está... Quem é que está pronto? Você lembra que você é um ser tríplice? Espírito, alma e corpo? Nesse texto, o corpo está pronto? A alma está pronta? O que está pronto nesse texto? O espírito. Da tricotomia existencial que você é, só o espírito está pronto. A alma precisa ser transformada. E como é que a alma é transformada? Pela renovação da mente, da maneira de pensar. Irmão, quando eu falo mente, eu ponho a mão na cabeça assim, mas mente não tem nada a ver com cérebro, tá? Só para os irmãos entenderem, é que a gente quer tocar no assunto de pensamentos. Porque os pensamentos, a mentalidade, tem o poder de transformar a nossa alma. O princípio de viver uma vida abundante e próspera, o princípio de viver uma vida superlativa, segue-se logo após uma alma próspera. Quem não tem uma alma próspera, não está habilitado a prosperar em nada. Porque sua alma está corrompida aos prazeres desse mundo. E dinheiro na mão de quem é corrompido, só promove maiores corrupções, irmão. Prosperidade na mão de pessoas corrompidas é dano e não é bênção. É por isso que Deus quer transformar a nossa alma pela renovação da nossa mente, a fim de que a gente possa viver uma vida próspera e abundante. Então, segue-se esse padrão, o padrão da renovação mental. Gaio é um homem de alma próspera, porque tem uma mentalidade próspera. É um homem de alma transformada, literalmente. Eu não sei se você já percebeu, mas as suas maiores batalhas estão na sua mente. As suas maiores guerras. Logo, a sua mente se torna um campo de luta espiritual tremendo. Se você não tiver uma emoção equilibrada, irmão, você perece na batalha. Quando eu olho para 2 Timóteo 1,7, dizendo Paulo a Timóteo que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E aí eu faço aquela aplicação das 3 esferas da nossa operação. A gente recebeu espírito de poder para atuar no mundo espiritual e lutar contra seres poderosos. Nós recebemos espírito de amor para relacionar com o semelhante, porque precisamos relacionar com o próximo, não com poder, mas com amor. Mas recebemos espírito de equilíbrio, é uma mente equilibrada, porque só uma mente equilibrada pode promover a transformação da sua alma, irmão. Olhe para a mente de José, pelo amor de Deus. Da casa do seu pai para o poço, do poço para a escravidão, para a casa de Potifar. Da casa de Potifar foi se tornar mordomo, posição nobre. De lá para a cadeia, da cadeia para o governo, em todas as esferas. O que você vê em José é uma mente equilibrada. José não se desespera. José não sai vendendo tudo, abrindo mão de tudo. José não sai gritando, diz, não, irmão, há uma mente equilibrada, há uma alma transformada, e por isso ele pode ser um homem próspero, meus irmãos. José é um homem de alma equilibrada, é um homem de mente transformada, assim como Gaio, um homem de alma próspera. Então qual que é o princípio vital? É que para ser próspero do lado de fora, precisa ser próspero do lado de dentro. Segue-se esse princípio. Se você quer viver uma vida de prosperidade, antes de tudo, você precisa entender que internamente essa prosperidade precisa ser real. Porque, perceba, irmão, se você não tem uma mente transformada para acreditar no poder de Deus, e se isso não é crescente e verdadeiro dentro de você, como é que você espera que isso seja real aqui fora? Ninguém nasce de fora para dentro, todos nascem de dentro para fora. Primeiro você gesta, você concebe, e aquela gestação vai crescendo, vai evoluindo. 9 meses depois, nasce você. Não é um tchan, 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 tchan. Sim, sim, salabim. Não tem varinha mágica. Não tem pozinho mágico. Não tem, meus irmãos. Nós precisamos gestar. Deus tem uma vida próspera para mim. Eu sirvo um Deus abundante. Deus tem saúde para mim. Deus tem amigos fiéis para mim. Deus tem um casamento
repleto de lealdade para mim. Deus tem filhos abençoados para mim. Deus tem bons negócios para mim. Deus tem um ministério frutífero para mim. Você vai gestando isso. Você vai gestando. Sabe como eu vim para o culto hoje? Eu vim para o culto hoje dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. As setas do diabo vindo e eu falando: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz. E as setas do diabo vindo na minha mente e eu dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ponto final. Ninguém pode mudar essa verdade, irmão. Você é o que a Bíblia diz que você é, amado. Ninguém pode mudar esse princípio. Então preste atenção. O apóstolo João está sendo claro ao afirmar que a nossa prosperidade e a nossa saúde serão proporcionais à prosperidade da nossa alma. Uma alma próspera promove prosperidade em todos os aspectos. Talvez você não tenha aqui fora, talvez você esteja padecendo aqui, mas aí dentro você tem que ser poderoso em riqueza. O seu pensamento, o seu coração tem que estar tomado de uma nobreza celestial. Você é filho do rei. Então talvez aqui fora você olhe e fala: meu Deus, como é que estão as coisas? Não viva por vista, viva por fé. Aplica na sua vida 2 Coríntios capítulo 5 verso 7. Aplica. Não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Viva por fé. Eu não estou vendo, mas eu estou acreditando. Irmão, segundo os seus olhos, o que você daria para José? Olhando para ele, saindo daquele calabouço, o que você ofertaria para ele? Certamente nada, nem eu e nem você. Mas não é, irmãos, o que você tem, é quem é que você tem. E você tem o maior, você tem o melhor. Você tem aquele que pode todas as coisas, amado. Você pode replicar isso para o seu irmão? Fala: irmão, o segredo é quem você tem. Fala para ele. Esse é o segredo. Então, se isso não acontecer na sua mente, não espere isso acontecer em nenhum outro lugar. Por quê? Porque se nós estamos convencidos de que Deus não nos quer prósperos, pelo contrário, Deus nos quer padecendo necessidade, porque tem irmão que diz: ai, Deus quer me ensinar alguma coisa. Eu creio nas pedagogias divinas. Eu acredito nesse mover. Eu sou dessa geração de que às vezes Deus vai dar uma apertada na gente para a gente, né? Para a gente não ir para onde a gente está querendo ir, não fazer o que a gente está querendo fazer. Mas você não pode entender isso como um parâmetro para você. Ah, eu nasci para viver assim. Deixa eu contar uma experiência para você. Acho que eu já até contei. É que a gente vai ficando velho e vai recontando. Teve um irmão que veio congregar na igreja de Getsemane. Ele veio congregar aqui, e que Deus abençoe a vida dele, onde ele estiver. E aí ele chegou aqui e Deus começou a prosperar ele. Prosperar. Só que ele tinha um paradigma na sua alma, na sua mente. E ele falou assim: pastor, desde que eu vim para cá eu só prospero. Eu falei: eita glória. Ele: não, pastor, tem alguma coisa errada. Porque antes de vir para cá, o diabo era furioso comigo. Ah, então esse é o padrão de que você está agradando a Deus? Que o diabo é furioso com você. Então se o diabo é furioso comigo, estou agradando a Deus. Onde está escrito esse trem, irmão? Isso só pode ser uma doença espiritual. E aí ele saiu daqui, porque quando ele veio para cá, ele tinha briga em casa, briga na família, briga com os amigos, briga com todo mundo. E aí ele falou: desde que eu vim para cá é só paz, é só bênção, prosperidade, eu vou voltar para onde eu era. Eu falei: pronto. Porque lá no pensamento dele ele estava agradando a Deus. Irmão, renova essa mente, por favor. Renova essa mente. Se você acredita que Deus não quer ver você próspero, é isso que você vai ter. Se a sua mente está impregnada de que você está inibido de viver algum aspecto da prosperidade de Deus, é isso que sobrou para você. Eu preciso renovar a minha mente, irmão. E é por isso que a gente precisa pregar aqui, para que o conhecimento seja liberado. Porque segundo Oséias capítulo 4 e verso 6, o povo pereceu por falta de conhecimento. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 11 e verso de número 9. Provérbios 11, 9 diz: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você é livre. Quanto mais você sabe, mais você prospera.
Quanto mais palavra você recebe, anela e anseia, mais você transforma a sua alma, meu irmão. É assim que Deus trabalha. Deus quer que você saia daqui hoje pensando coisas boas, pensando coisas boas a respeito de Deus, pensando coisas boas ao seu respeito. Deus quer que você volte para sua casa acreditando. Aonde que você perdeu a fé? Aonde que você perdeu a esperança nesse Deus poderoso? Quem foi que disse que Ele te abandonou? Que Ele te esqueceu? Quem foi que diz que Ele não vai suprir a sua necessidade? Isso é uma mentira do diabo. Renove hoje a sua mente, renove hoje os seus pensamentos, renove hoje, transforme a sua alma, porque Deus está disposto a socorrer o seu povo. Então, quando a gente lê Romanos 12:2, é isso que a gente aprende com o apóstolo Paulo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Veja que Paulo não diz que alguém tem que me transformar, e nem que eu tenho que transformar alguém. Paulo diz que cada um é responsável por si, a transformação da sua alma. Irmão, o Espírito está pronto, mas a sua missão em Deus é promover a transformação da sua alma. Deus já te deu um Espírito preparado para a eternidade. Agora, para a terra, para viver dias de abundância, você precisa converter essa alma, você precisa converter esses sentimentos, esses desejos, essas emoções. Veja que o apóstolo não está dizendo que uns aos outros se transformam. Não, você é responsável pela transformação da sua mente. Sabe, Vitor, tem coisa que Deus vai fazer por você. Outros a Rebeca fará, outros eu, seus familiares, mas transformar a alma compete a você. Ninguém é capaz de fazer isso por você. A transformação da alma por meio da renovação da mente compete a você. Então pare de culpar os outros e saia daqui renovando seus pensamentos. Saia daqui renovando a sua mente. Saia daqui pensando naquele texto que eu gosto de projetar aqui. Manda para mim, por favor, Jeremias 29:11. Manda esse texto é demais. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem esse texto na King James aí? Tem esse texto na King James? A King James diz: troca paz por prosperidade, que é a palavra shalom, palavra eudo. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar, planos de paz. Planos de paz é planos de prosperidade, é o eudo no grego, é ir bem em todas as coisas. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Era eudo na vida de José, era shalom na vida de José. Tudo que você fizer, eu quero declarar isso, você vai prosperar, meu irmão, em nome de Jesus. Porque Deus tem planos de nos fazer prosperar e não causar dor, diz o texto. E não é só não causar dor. Joga o texto aí, minha irmã, aleluia. Olha para o texto, amado, por favor, já estou terminando já. O texto traz promessas seguras, porque quem falou foi o Senhor, e aquilo que o Senhor fala, Ele vela para cumprir. Ele não volta atrás com a sua palavra, e Ele diz que vai fazer você prosperar sem dor e sem prejuízo. Irmão, levanta a mão e recebe essa palavra aí, vai, por favor. Você consegue ler isso aqui na palavra do Senhor? Olha o que o Senhor está dizendo para você. Você está debaixo dos meus sonhos. Que sonhos, Deus? Sonhos de prosperar, sem dor e sem prejuízo. Tem que ter fé para receber isso, meu irmão. Tem que acreditar, tem que crer. Dá só uma cutucada para ver se o irmão levanta a mão e dá um glória aí no seu. Renovar a mente, irmão, é encaixar os nossos pensamentos com a vontade revelada por Deus na sua palavra. Se você não crê nisso que está exposto aqui, sua mente ainda não foi renovada, e você precisa ter a sua alma transformada. Não é a palavra que se amolda ao meu padrão, é eu que submeto a minha alma ao que a palavra está revelada. Então, quando eu vivo qualquer coisa em oposição ou em contraste com a palavra, eu digo: epa, está errado. Lembra do Salmo 42 que citei aqui domingo passado? Por que está batido a minha alma? Nananina não, espera em Deus, espera, é eu que te submeto.
é eu que estou no controle, é eu quem ordeno. Você precisa confiar, porque o Senhor virá com a sua resposta. Então, se você tem uma alma transformada, esse é o sinal de que você tem uma mente próspera. E o segredo é adequar a sua mente ao que está revelado na palavra de Deus. Sintonize a sua alma ao seu espírito e se transforme numa pessoa espiritual. Se a sua alma só pende para os desejos carnais, desejos, emoções, e se seus pensamentos só estão conectados às coisas desse mundo, você é uma pessoa carnal, irmão. Deixe a sua alma atinada ao seu espírito, e o espírito que está pronto vai guiar a sua alma para a presença de Deus. Ele anela por Deus, ele deseja Deus, ele quer o primeiro princípio da prosperidade, a presença. Você acha que o espírito se satisfaz com dinheiro? É isso mesmo, é? Você acha que o espírito se satisfaz com coisas dessa terra? O espírito só se satisfaz com Deus. Ele conhece a sua origem, ele sabe quem o criou, ele conhece o seu lar eterno, ele tem saudade e quer voltar brevemente para lá. Você já percebeu que vira e mexe os crentes se pegam com uma saudade do céu? Você já percebeu que vira e mexe você fala assim, que saudade do céu? Como que tu tem saudade do céu se tu nunca foi para lá? É que você veio de lá, na verdade. Tem hora que a gente fala, Maranata, Maranata, volta Jesus. Dá uma saudade do céu. Tem hora que já dá vontade de pegar um jato e ir para lá. É porque o seu espírito tem uma origem, tem um feitor, tem um criador, tem um dono, e ele anela por Deus. Coloque a sua alma juntinho do seu espírito, amado. Coloque seus pensamentos, eu estou dizendo. Transicione a sua mente para lá e veja a sua vida prosperar em todos os aspectos, queridos.